Ele ia tentar ajudar conforme for pro bem dos três. Ouvir essa parte aqui e tentar negociar com essa parte aqui. Se for pro bem comum. Se não, o próprio eu superior dessa pessoa ia falar: é o aprendizado dessa pessoa 1. Deixa que essa pessoa 1 vai lidar com isso porque tenho que aprender. Tá bom? Então, às vezes, uma das coisas que pode acontecer quando a gente vai no nosso eu superior e pergunta o que deve ser feito, o nosso eu superior, ele pode direcionar em simplesmente fazer nada. Por quê? Porque é para o bem comum. Essa terceira pessoa, esse médium, fica protegido, essa pessoa continua com o aprendizado de alma dela, e essa pessoa aqui continua participando do aprendizado de alma dessa pessoa número 1. Ficou claro, pessoal? Eu dei um exemplo aqui que eu já vi acontecer muito, que é um único exemplo que é muito popular e, cara, e acontece direto. Tenho certeza absoluta que vocês já viram esse tipo de situação. Ó, Marcolina, boa noite, muito agradecida. Gratidão, Marcolina, pelo seu comentário. O Juliano, oi Aline, a live vai ficar gravada? Vai sim. Ela vai ficar... Se der tempo de você achar que cabe no conteúdo, fala aquele negócio do nome ao contrário, mas só no final. Ah, no final eu falo. E se você achar que vale a pena? Não sei. Tá, mas eu vou pensar. Tá, eu vou sentir. Então, vamos lá, evoluindo então. Então, agora vocês entenderam uma das situações que pode fazer uso desse sentido aqui da incorporação. Uma das situações, tá? Mas, no geral, o que acaba acontecendo quando é para o bem comum, é por isso que a gente não fala muito sobre esse sentido aqui, tá? Esse sentido aqui, para mim, ele é, que nem eu comentei, uma questão de segurança física. Oi? É o airbag da alma, quase, o Né falou ali. É tipo, tô correndo de um cachorro. Tô correndo de um cachorro e eu não tá na minha hora de desencarnar. Aí eu peço ajuda, proteção, e falo, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, porque esse cachorro tá correndo atrás de mim. E aí sim, pode ser que tenha esse processo de incorporação para eu sair correndo mais rápido do que eu nunca corri na vida, entendeu? Então, para mim é exatamente isso que serve o sentido da incorporação. Pouquíssimas vezes é para o bem comum ele ser utilizado enquanto fazer mediação de comunicação. Por quê? Porque não precisa. Você consegue fazer a mediação de comunicação sem se isentar da responsabilidade. Vou dar um exemplo aqui, tá? Deixa eu colocar de novo essa mesma situação, que aí vocês vão conseguir entender o que eu quero dizer. Vamos supor que essa pessoa aqui, a pessoa número 3, ela não queira se responsabilizar pelo conflito entre a pessoa encarnada e a pessoa desencarnada. O obsessor, no caso. Ela não quer se responsabilizar. E ela fala, cara, não quero me responsabilizar com isso, não. Se eu falar alguma coisa que prejudique ainda mais a briga entre eles, eu não quero me responsabilizar. Essa pessoa pode ser que ela abra o campo áurico dela para uma incorporação nesse movimento de não assumir a responsabilidade sobre o que ela fala. Só que, veja bem, a verdade divina é, num movimento de incorporação, existem casos que são inconscientes? Sim. Mas não acredita quando alguém falar que é inconsciente. Mentira. Por quê? Porque mesmo inconsciente, você tem noção sim do que está acontecendo no seu corpo. Você não tem noção 100%. É um fato, é como se você estivesse dormindo. E muitas coisas se apagam, é quase um sonambulismo. Mas você sabe o que está acontecendo ali. Mesmo sonâmbulo, quando você acorda, você não tem uma ideia de tipo, nossa, eu acho que eu estava em pé na frente da janela. Entende? Então, quando alguém fala, não, porque essa pessoa aqui não sabe nada do que eu gosto, mentira, sabe sim. Ela pode não saber em detalhes, mas ela tem sim a noção do que está sendo feito no corpo dela. E ela consegue influenciar no processo. Então, o que eu quero dizer aqui, tá? Que quando essa pessoa, número 3, que é o médium nessa historinha que eu tô contando, recebe o pedido de ajuda da pessoa número 1, que é a pessoa encarnada, nesse caso, e tem o obsessor, que é a pessoa número 2, o que ela
às vezes, por uma crença errônea de que ela não uma crença, mas um hábito errôneo de não querer assumir responsabilidade, ela vai utilizar qual sentido? Incorporação, mais fácil. Vai aí, usa. Só que não isenta da responsabilidade do mesmo jeito. É isso que eu quero dizer. Não isenta você da responsabilidade. Se você utiliza seus sentidos psíquicos para mediunidade e a única coisa que você faz é incorporação, parece duro, peço desculpa por falar desse jeito, mas é porque é a verdade divina e precisa ser dita. A única coisa que você faz é utilizar a incorporação, então você está perdendo um bom pedaço dos seus sentidos psíquicos e você também está se isentando da responsabilidade, que no fim não tem isenção nenhuma, tá? Só na sua cabeça. Só para você se sentir mais confortável de, usa aí meu corpo. Cara, não, seu corpo é sagrado, ele é seu, ele foi dado para você como um presente seu. Então, se você tem o hábito de querer dar o seu corpo para as outras pessoas, então se questione o quanto você realmente valoriza a sua vida e o seu corpo, tá? Nesse ponto, o que essa pessoa número 3 pode fazer é utilizar os outros sentidos psíquicos. Por exemplo, mais no momento... Peraí que eu já leio, tá, Leila? Mas utilizar a sua clarividência, a sua clareaudiência, você pode ver o espírito, ouvir o que ele quer, mandar ele pra luz, aí depois se ele voltar e tiver uma mensagem que for genuinamente importante, aí ele volta da luz, aí ele te fala, e aí você passa pra pessoa, entendeu? Então, pode ser utilizado de uma forma muito mais segura, que é para o bem comum, incluindo você, e que você também tem esse movimento de eu sou responsável por aquilo que eu falo. Por quê? Às vezes, pode ser que um espírito chegue para você e fale assim, vou dar um exemplo aqui. Imagina que esse espírito aqui, a pessoa 2 é um ancestral, por exemplo. Essa pessoa 1 é a pessoa encarnada, o 2 é um ancestral, o 3 é o médium, aqui nesse exemplo que eu vou dar agora. Imagina que esse ancestral chega para você e fala assim, eu não quero que essa pessoa 1, que é a minha neta, neto, etc., tenha um relacionamento. Aí essa pessoa 3, ela vai interpretar essa mensagem do jeito que ela conseguir. Às vezes, no sistema de crenças dela, ela vai entender que essa pessoa 2 não tá deixando ter um relacionamento porque a pessoa tá traindo. Ou qualquer coisa parecida com isso. Ela não vai ter a noção de que o que esse ancestral 2 está fazendo é interferir no livre-arbítrio da pessoa. Então, é muito importante que você tem essa opção de usar os seus sentidos psíquicos com o seu ego. Tem essa opção. Claro que tem. Não precisa ser evoluído no ponto de vista de iluminado ou ascensionado ou qualquer coisa do tipo, ou ter uma moral. É inerente do corpo humano, todo mundo tem, mais ou menos desenvolvido. Depende da questão da sensibilidade da pessoa em relação ao próprio sentido psíquico. Mas, se você quiser realmente utilizar os seus sentidos psíquicos com o seu ego, você pode. É uma questão natural do seu corpo humano. Qual que é o ponto? Talvez você vai prejudicar a pessoa sem querer. O seu sistema de crenças vai ser jogado em cima da pessoa. Aí você vai ouvir do ancestral. Eu não quero que ela tenha um relacionamento com essa pessoa, porque essa pessoa não é boa. E aí, às vezes é mentira. Às vezes é mentira. É muito comum que seja mentira. E aí você não tem ali o contato com o seu eu superior. Você vai ouvir aquilo, não vai saber se é mentira ou não. E vai falar pra pessoa. Não é pra você ter um relacionamento. Às vezes aquela pessoa, por mais difícil que seja, é o grande amor da vida daquela pessoa. Às vezes a pessoa tá, sei lá, sem um emprego. E o ancestral... Ou a pessoa não tem tanto dinheiro quanto o ancestral queria. Aí vai lá e fala, não é pra ficar com essa pessoa. Na cabeça do ancestral não é pra ficar com essa pessoa, por quê? Porque eu quero alguém que seja rico, alguém que tenha muito dinheiro. E aí, vai lá interferir no livre-arbítrio da pessoa que está encarnada. Lembra que eu tô falando 2, a pessoa desencarnada, que está nesse movimento de obsessão, e o 1 é a pessoa encarnada, tá? Então, nesse caso, às vezes, o sistema de crenças do ancestral, ele bate com o sistema de crenças dessa pessoa número 3. Às vezes é igualzinho o sistema de crenças.